Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Nós vamos juntos aí fazer a resolução dessa atividade de estudos número 3 aí de eletrônica digital, tá? Pessoal, a atividade ela está baseada inteira aqui em a gente fazer análise dessas entradas que vocês estão vendo aqui, aplicadas em diferentes tipos aí de flip-flops, tá? Conforme nós vamos avançando aí na atividade, tá certo? Então, aqui nesse daqui que seria o meu primeiro exercício, aqui, exercício número 1, ele diz pra gente que, considerando a aplicação dos sinais a seguir nas entradas S e R, é pra gente determinar as formas de onda das saídas do LET SR, tá? Gente, esse LET SR aqui, ele também é conhecido como circuito flip-flop, né? Então esse aqui é o mais básico que nós temos aqui, tá? E o flip-flop é um dos circuitos mais importantes aí, fundamentais, quando a gente estuda a lógica sequencial, né? Quando a gente vê eletrônica digital, a gente tem a primeira parte dela, que é a lógica combinacional, e depois na sequência aí entra a lógica sequencial. E aí os flip-flops eles entram com bastante força aqui, tá? Pessoal, aqui ele está sendo representado por um bloco funcional, mas um flip-flop geralmente ele é um aglomerado, é um circuito feito por portas lógicas, tá? No caso desse SR aqui, são portas do tipo NAND ou também do tipo NOR. E fica muito fácil da gente entender o funcionamento dele aqui quando a gente analisa o bloco funcional, ao invés de ficar tentando analisar o circuito lógico, tá? Então eu vou analisar com vocês os blocos, beleza? Para a gente poder preencher aqui as nossas saídas, tá? Acho que a forma mais tranquila que a gente tem de entender como é que esse primeiro flip-flop aqui funciona, pessoal, é analisando a tabela verdade dele aqui, tá? Então eu estou colocando a tabela verdade dele que vocês estão vendo aqui. E esse bloco funcional ele é caracterizado aqui por 4 pinos, tá certo, pessoal? Ó, esse aqui onde eu estou passando a minha caneta é um pino de 7 dele, é uma entrada, tá? Nós temos uma outra entrada aqui que é chamada de reset. Aí nós temos aqui ó, uma saída Q, tá? Que essa daqui é chamada de saída principal dele, tá certo? E aqui nós temos uma saída Q negada, tá? Então todo o comportamento que eu tenho na saída principal, ele é invertido aqui nessa nossa saída Q negada. Então, como é que ele funciona, basicamente, tá, pessoal? Esse aqui é o mais básico dos flip-flops que a gente tem que estudar, tá? Nós temos 2 entradas, então a gente tem uma tabela verdade aqui com 4 combinações possíveis, tá? E aí ele funciona da seguinte maneira, pessoal. Se eu venho aqui, por exemplo, ó, e coloco 1 aqui na entrada 7 dele e coloco 0 na nossa entrada reset, pessoal, 1 significa setar, né? Quando a gente fala setar, quer dizer que eu coloco a minha saída principal em nível alto, tá certo? Então ele responde ao comando 1, tá? E aí, ó, consequentemente, a minha saída Q negada aqui, ela vem para o estado lógico 0. Então vocês podem ver essa combinação aqui, ó, tá? Na nossa tabela verdade, onde eu estou colocando aqui, ó, 1 no set e 0 no reset. Então percebam que a minha saída aqui, ela vai para nível lógico 1, tá? E a nossa saída aqui, Q negada, ela vem para nível lógico 0, beleza? É bem tranquilo, né? Agora nós vamos pensar aqui no seguinte, pessoal, uma outra condição é se, por exemplo, eu colocar 0 aqui na minha entrada 7 e 1 na minha entrada reset, tá? Então não importa o que eu tivesse aqui, ó, na minha condição anterior, tá? Quando a gente coloca 1 aqui no reset, eu estou mandando resetar a minha saída principal. Então ela vem aqui e manda a nossa saída imediatamente para 0, tá? Consequentemente, a nossa saída negada ela vai para nível lógico 1, porque ela é o inverso aqui da saída principal, beleza? Então, por exemplo, se ele estava com nível 1, a hora que eu reseto, ele vem para 0, tá? E a hora que eu seto, ele vai para nível 1. Essa basicamente é a ideia. Só que nós temos outras 2 condições iniciais aqui. Outras 2 condições aqui para ser analisadas, pessoal. O que acontece, por exemplo, se eu colocar 0 e 0, tá? 0, 0 aqui, ó. Pessoal, aqui é que entra a característica interessante e importante, na verdade, do flip-flop, tá? O flip-flop é basicamente um dos primeiros elementos de memória que foram inventados aí. Então, quando a gente coloca 0 e 0, pessoal, não acontece nada na nossa saída, tá? Ou seja, a saída ela fica do jeito que ela estava antes de eu colocar esse 0 e 0. Então, por exemplo, se ela tivesse com 0 e 1, a hora que a gente coloca 0 e 0 na entrada, a saída se mantém em 0 e 1, ou seja, ele armazena o estado que ele tinha antes de ser aplicada a entrada 0, 0, tá? Então, por isso que o flip-flop é um elemento de memória. Então, isso aqui seria uma memória que armazena 1 bit aqui de informação, beleza? Ah, e se, por exemplo, ele tivesse 1 e 0, né? Vamos colocar uma condição assim, ó, só para mostrar para vocês, tá? Vamos dizer que eu venho aqui, ó, coloco 1 no 7
e 0 no reset. Então ele manda a minha saída principal para 1, está setando a saída, e essa daqui fica invertida, tá certo? Aí eu venho aqui e troco, ó, eu tiro esse bit 1 daqui e coloco 0, 0. O que que acontece, pessoal? Bom, como ele é um elemento que armazena aqui o estado anterior, quando eu colocar 0, 0 não acontece nada, ele fica com esse 1 e 0 travado aqui, ó, até que novas configurações aconteçam aqui nas entradas. Agora, se eu venho aqui e mudo o meu reset para 1, tá? Aí ele vem e troca, ele reseta a saída, essa saída ela vem para 0, e essa daqui, ó, é a nossa negada, ela vem imediatamente para 1, tá? Então, por isso que nós estamos colocando aqui, ó, quando eu tenho 0, 0, ele mantém o estado atual e anterior também, nós podemos dizer, né? O que ele tinha antes, ele fica antes, tá? E aí, pessoal, no caso do nosso flip-flop do tipo SR aqui, essa condição do tipo 1 e 1 aqui, ela é chamada de condição inválida, tá? Esse tipo de flip-flop, ele não aceita a entrada 1 e 1, você não tem como setar e resetar ao mesmo tempo, tá certo? Esse aqui é o tipo mais básico de flip-flop, tá? Depois vamos ver os flip-flops do tipo JK, que eles aceitam 1 e 1 na entrada, mas o SR, de fato, ele não aceita. Então, se eu colocar 1 e 1 aqui, a gente não tem como prever o que vai acontecer na saída, tá? Ele fica uma condição meio doidona aqui. Então, 1 e 1 aqui, para ele, não é uma situação válida, tá? Então, beleza, pessoal. Já que a gente entende um pouquinho aqui de como que eles funcionam, vamos analisar aqui, então, essas formas de onda, tá? E aí a gente consegue prever aqui o que vamos ter nessas nossas saídas Q e a saída Q barra aqui, ó, a saída Q negada, né? Eu vou só pegar uma ferramenta aqui de linha reta aqui nesse meu programinha, tá? Pessoal, isso aqui é muito parecido com o que a gente fez lá na atividade de estudos número 1, tá? A gente precisa vir aqui e analisar todas as vezes que acontece uma transição aqui, ó, em um dos sinais de entrada, tá? Tanto no de cima quanto no de baixo. Então vocês podem ver que eu passei pontinhos aqui, ó, em todos os lugares onde a gente tem uma transição, estão vendo, ó? Porque aí é nesses momentos de transição que a gente consegue fazer a nossa análise, ou seja, onde nós temos as nossas bordas aqui, tá? E aí eu coloquei aqui alguns pontinhos no horizontal só para eu limitar o tamanho aqui, tá certo? Vocês podem utilizar, por exemplo, o PowerPoint para fazer isso, ou se vocês acharem melhor, podem até fazer à mão aí, ou em qualquer outro programa de desenho, tá? Então vamos lá, pessoal, nós vamos analisar a primeira situação, ó. Set, ele está em nível lógico baixo e o reset, ele está em nível lógico alto. Essa daqui é a primeira condição. Então percebam, ó, o reset está ativado, não é isso, pessoal? É que a minha saída principal, ó, o reset está ativado, né? Então eu mandei resetar a minha saída principal. Então nesse pedacinho aqui, ó, tá? Ela fica em nível lógico baixo. Vocês podem ver até que a gente vai continuar essa linha que nós tínhamos aqui. E a saída secundária, né, ela é negada, então se a principal estava em nível baixo, essa daqui ela está em nível lógico alto, pelo menos até nesse ponto, ó, tá? Então o que que acontece? A partir daqui, ó, nesse pedacinho, nós temos uma borda aqui, ó, tá? Então o nosso reset ele é colocado em nível lógico 0. Então observem que o set está em 0 e o reset ele está em 0. E o flip-flop ele mantém em 0, 0 o estado que ele tinha anteriormente, tá? Eu vou deixar até a tabela verdade aqui, ó. Beleza? Para que vocês consigam ver aí passo a passo o que vai acontecendo aqui, ó. Deixa eu só diminuir o tamanho dela, tá? Então, quando a gente coloca 0 e 0, ele mantém o estado atual. Ele estava em nível baixo, né? Então, ó, ele vai manter nível baixo, pelo menos até a próxima transição, ó, tá? E essa nossa saída, ela se mantém do jeito que ela está, pelo menos até a próxima transição, beleza? Agora vamos lá, nós temos uma outra borda aqui, ó. O set, ele foi colocado em nível lógico 1. Pessoal, set eu estou mandando setar a minha saída, né? Ou seja, eu mando a minha saída ficar em nível lógico 1, tá? Então ela vai ficar assim até a próxima transição, tá? E a nossa aqui, ó, a nossa principal, ela vai ser invertida em relação, aliás, a secundária, né? Ela vai ser invertida em relação à nossa principal. Então aqui ela vem para nível lógico 0, pelo menos até a próxima transição, tá? Então vamos lá, ó. O nosso reset está em 0. O set ele estava em 1, foi colocado em 0. Então o flip-flop ele conserva o que ele estava agora, né? Ou seja, na nossa entrada anterior. Então essa daqui estava em nível 1, ela fica em nível 1. Essa daqui estava em 0, ela fica em nível 0, ó, beleza? Agora, pessoal, ó, o reset ele foi acionado aqui. O reset ele serve para resetar a saída principal, né? Então a saída principal que estava em 1, ela vem para 0, tá? Ela baixa aqui, ela se mantém em 0 até a próxima transição. E essa daqui que ela estava em 0, ela sobe para 1 e se mantém em 1 até a próxima transição, ó, beleza?
Vamos analisar o que nós temos aqui, ó. Tem o 0 e 0, ele conserva, então, o que ele tinha anteriormente, ó. Então, a gente mantém e mantém aqui até a próxima borda, tá? Olha só, agora o nosso flip-flop ele foi setado, ó. Então, aqui ele vai para nível lógico 1, tá? E aqui a nossa de baixo, né, ela é invertida, ó. Beleza? Então, fica invertido aqui. Depois foi colocado aqui pra gente 0 e 0. Então ele conserva o estado em que ele estava. Então ele vem pra cá, fica e vem pra cá e fica até a próxima transição, tá? Olha só, pessoal, nesse intervalo aqui ele foi ligado o nosso reset, né? Então a saída principal ela é resetada, ó, ela é colocada em nível lógico 0, tá? E a nossa saída secundária, ela é invertida, então ela vai para nível lógico 1. Beleza. Temos esse pedacinho aqui. Aqui nós estamos com 0 e 0. Tudo bem, pessoal? 0 e 0 ele mantém, então, o estado anterior. Ó. Então, pelo menos até a próxima transição ele fica igual, tá? Depois aqui, ó, nesse pedacinho ele foi setado. Então, a nossa saída principal vai para 1 e fica em 1 até a próxima ali. E essa daqui ela é derrubada para 0 e fica em 0 até a próxima transição, tá? E por fim encerra o nosso sinal com os dois em 0 e 0. Então, ele vem aqui e mantém esse nosso estado lógico até o término aqui, ó. Beleza? Então, essas aqui seriam as formas de onda aí para esse nosso flip-flop do tipo SR, tá? E é também bem comum a gente chamar de flip-flop RS, tá? Dependendo do livro que vocês pegam, beleza? Mas essa daqui seria a nossa forma de onda aí, ó, certo? Vamos avançando aí, pessoal.